Nesse vídeo vamos mostrar porque William Branham profetizou sobre Los Angeles. Se você crê que sou profeta de Deus, escute o que ele disse. That's solemn warning. Isso é uma advertência solene. We don't know what time that this city, one day, is going to be laying out here at the bottom of this ocean. E você não sabe a que hora esta cidade um dia vai se encontrar aqui no fundo deste oceano. Oh, Capernaum, said Jesus. Ó Cafarnaum, disse Jesus. Thou who exalted into heaven will be brought down into hell. Tu que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos. Estamos fazendo um estudo especial de um terremoto de magnitude 7.8 no sul da falha de San Andreas, forte o bastante para danificar edifícios altos. Existiriam muitos incêndios. O relatório científico apresentado aos políticos foi codificado como shakeout. Ele prevê milhares de mortes e bilhões de dólares de perdas na cidade de Los Angeles. O que torna crucial pesquisar a questão mais importante. Quando acontecerá o próximo grande terremoto na falha de San Andreas? Tá quebrado! As recentes preparações para a catástrofe são o auge da pesquisa que começou 100 anos atrás. Depois do grande terremoto de San Francisco de 1906. O terremoto aconteceu no amanhecer de uma quarta-feira. O solo sacudiu com violência por 45 segundos, causando incêndios que queimaram sem controle por 4 dias. « 28 mil prédios, 10% da cidade foram destruídos e mais de 3 mil pessoas, 1 em cada 100 habitantes, morreram. O terremoto teve magnitude de 7.8 e foi um dos 20 terremotos mais fortes na América do Norte. O grande terremoto de San Francisco chocou o país. Mas ninguém entendeu por que a cidade tremeu. Os mitos dos nativos americanos dizem que os terremotos resultam de uma guerra entre espíritos. Os primeiros colonizadores não entendiam os abalos que destruíam os edifícios de suas cidades. Um missionário espanhol escreveu: A terra tremeu com explosões subterrâneas. 300 anos depois, a ciência ainda sabia pouco. Os refugiados nas ruínas de San Francisco ainda falavam de explosões subterrâneas misteriosas. Três dias após o terremoto, a Califórnia pediu a Andrew Lawson, um geólogo famoso, que investigasse o que destruíra a cidade. Ele e mais 25 cientistas coletaram evidências de danos na cidade e na região circundante. Surgiram curvas em estradas retas. Trilhos de ferrovias se retorceram. Mas a evidência mais surpreendente ocorreu perto da cidade de Bolinas, no condado de Marin, ao norte de San Francisco. Esta cerca ficou com um espaço de 2 metros no meio. Antes do terremoto, ela era uma cerca firme que separava 2 campos. Ao recriar o que aconteceu, Lawson percebeu que a terra se afastara e dividira a cerca em 2. A plotagem das evidências em um mapa da região de San Francisco mostrou um padrão surpreendente. Porque a ligação dos pontos criava uma linha reta. E em todos os pontos, a Terra se moveu do mesmo modo. Para o norte, na costa, para o sul, no interior. Essa linha de falha era o culpado que procuravam. A linha suspeita passava por um lago ao sul de San Francisco,
a Laguna de San Andreas. E isso sugeriu um nome. O professor Lawson, que 10 anos antes dissera que as fendas na Terra eram inofensivas, batizou-a como Falha de San Andreas. Os prédios, estradas e ferrovias foram reconstruídos na São Francisco atual. Mas evidências do terremoto de 1906 ainda podem ser vistas. Sabe aquelas histórias que os mais velhos contam que parecem só uma tentativa de colocar medo nas crianças? Então, por anos eles ouviram seus pais dizerem que em algum momento um terrível terremoto conhecido como O Grande os surpreenderiam. Seria o mais forte terremoto que já atingiu a região. Ele poderia destruir centenas de construções no estado, matando milhares de pessoas. Mas mesmo sendo uma história levada de geração em geração, não é uma invenção. Os geólogos que estudam a região confirmam as suspeitas. Para entender o porquê tanto o governo quanto a população não só temem quanto aguardam a chegada do grande terremoto, é necessário entender a região e como os últimos terremotos aconteceram. A Terra é formada por 14 principais placas tectônicas que se movem sobre o magma. Nos pontos onde elas se encontram, grandes eventos geofísicos acontecem, como formação de vulcões e terremotos. A falha de San Andreas já apresentou grandes sismos nos últimos anos. Os 3 maiores aconteceram na parte norte da falha. 1857, o tremor de Fort Tejon, magnitude 7,9. O tremor arrasou a maioria das construções da região. A paisagem do local foi tão afetada que diversas mudanças geográficas aconteceram. A correnteza do rio Kern mudou de direção. As águas de um lago foram jogadas para fora, fazendo peixes encalhados serem encontrados a quilômetros do leito do lago. Enquanto alguns lagos secaram, outros nasceram de um dia para o outro, tudo em decorrência do grande tremor. O grande tremor de 1906, magnitude 8. Em 1906, São Francisco era a maior cidade americana com 410 mil habitantes. O centro comercial, financeiro e cultural do lado oeste do país era ali. Mas, no dia 18 de abril daquele ano, às 5 da manhã, um violento abalo sísmico surpreendeu a população. O tremor foi tão grande que deslocou grandes porções da terra, derrubando tudo que estava em cima. Milhares de prédios colapsaram. O encanamento de água e gás da cidade foram danificados, os fios rompidos nas ruas causaram incêndios de grandes proporções e, sem água, os bombeiros não podiam combater o fogo que se alastrou pelo sul do país. As autoridades precisavam tomar medidas drásticas. O exército explodiu quarteirões inteiros para criar barreiras contra o incêndio. 5 dias após o terremoto, algumas áreas ainda estavam sob as chamas. Mais da metade da população ficou sem teto. Estudos geológicos indicam que abalos de grandes proporções acontecem a cada 150 anos na região. Mas já fazem mais de 300 anos que o local está adormecido. Os cientistas acreditam que as placas estejam acumulando tensão e no momento em que o terremoto começar, uma grande quantidade de energia será dissipada, causando um terremoto de grandes proporções. Os americanos costumam chamá-lo de Big One. Os próprios sismólogos esclareceram que não há como prever quando isso acontecerá. Na Conferência Nacional de Terremotos, cientistas fizeram um alerta dizendo que a área sul da falha de San Andreas está carregada e pronta. Simulações dos efeitos de um grande terremoto foram feitas e indicaram que um tremor de 7,8 na região seria capaz de iniciar uma ruptura no sul da Califórnia, se alastrando rumo ao norte até atingir Los Angeles. Diferente dos grandes abalos anteriores, hoje o local é muito mais populoso. O tremor poderia facilmente provocar a morte de milhares de pessoas e deixar mais de centenas de milhares feridos. Os danos materiais seriam superiores a 200 bilhões de dólares. O governo local criou um aplicativo para alertar a população contra o temível terremoto. A tecnologia só consegue prever o abalo com 40 segundos de antecedência. E aí, curioso, se você morasse na região e recebesse o alerta, o que faria em 40 segundos? Diante desses fatos, entendemos que a profecia sobre Los Angeles foi baseada em informações científicas. Desde então, criaram-se boatos de que um grande terremoto poderá acontecer em algum momento da história. Essa previsão probabilística existe desde 1906. Os cientistas geofísicos
reconhecem essa possibilidade. Mas enfim, William Branagh teria feito uma profecia divina ou uma afirmação científica? Foi profecia ou probabilidade? Deixe seu comentário.